sou Carlos Aragaki, presidente da Regional São Paulo da NEFAC e sócio-líder da área de esporte total da BDO e também coordenador da Câmara dos Contadores do Ibracon. Em nome da NEFAC, eu quero agradecer a participação de todos neste evento. Agradeço também às empresas apoiadoras deste evento, que são a Adconte, C3M, a FECAP, a FUCAP, IG, a Luz Publicidade, Magna, Multifaces, Omni 11, Petrobras, Praeso, Russell Belfort Brasil, Tech6 Group, a Trevisan Escola de Negócios, o Valor Econômico e a IASO. Bom, farei uma breve introdução sobre o tema, fazendo um comparativo com questões de transparência. Há 24 anos atrás, um dos primeiros investidores que chegaram ao Brasil foi um fundo americano chamado Hicks Mills, para investir no futebol brasileiro. Eles iriam investir em 2 clubes aqui do Brasil, da Série A, hoje o Corinthians, e da Série B, o Cruzeiro. Imagine só, nos foi solicitado uma due diligence desses 2 clubes. Sequer existia um balanço adequado há 24 anos atrás para apresentar ao investidor americano. Em 1998, o artigo 46A da Lei Pelé passou a exigir que os clubes de futebol passassem a elaborar demonstrações financeiras completas e que fossem auditados por auditores independentes. Isso foi um marco importante para a evolução. Anos depois, somente em 2004, por meio de um grupo de estudos do Conselho Federal de Contabilidade que eu fiz parte, nós criamos a ITG 2003. Que é isso? Trazia uma padronização aos balanços de clubes de futebol, porque eles estavam incomparáveis. A partir dali, houve uma evolução desse ITG, até que em 2013, uma nova atualização para aspectos mais similares às demonstrações de um clube de futebol. E, finalmente, o próximo passo nosso no Conselho Federal é tornarmos as demonstrações contábeis dos clubes brasileiros tais quais as demonstrações das empresas que apresentam o IFRS. Por quê? Nós vivemos um mundo globalizado e os investidores que começam a chegar ao Brasil querem demonstrações assim. Este paralelo é só para mostrar para vocês que o avanço vem lá dos anos 90 e só agora, em 2022, começamos a atingir o objetivo em demonstração financeira. Portanto, eu penso que o desafio para a compliance deve ser o mesmo, razão pela qual o tema é gestão de compliance no esporte e traremos os nossos convidados. Para começar, eu vou chamar o nosso diretor de relacionamento, o Sérgio Sequeira, para dar a palavra inicial. Pois não, Sérgio? Muito bom dia a todos e a todas, né? Aos participantes, né? João Neves e Clarissa, ao Aragaki. Bom, depois dessa contextualização, né, das demonstrações financeiras que são fundamentais, né, para qualquer empresa, e principalmente no esporte, né, onde os investidores estão chegando ao país e precisam das informações transparentes, né, é fundamental a disseminação desse tema de hoje, né, do compliance, para que isso efetivamente entre no roteiro dos dirigentes de todos os esportes, né, não só do futebol, que vem aí há algum tempo, né, mudando essa cultura, e agora uma legislação nova, acredito que isso vá se efetivar, né? E, enfim, é uma oportunidade aqui da gente observar uma experiência do mundo acadêmico, né, que trata desse tema, e a experiência prática, né? E, para isso, a gente traz aqui 2 convidados, a Clarissa Arteiro, que é coordenadora de integridade e compliance do clube do Vasco da Gama, né, que é um clube centenário, tradicional, e o professor João Neves, que é titular da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense. Tá? Então, bom evento, aproveitem e vamos em frente. Tá? Passo a palavra novamente para o Aragaki, para que a gente possa iniciar efetivamente o evento. Ok, bom, então vamos começar essa resenha, né, a palavra da moda, né? Vamos começar essa resenha. Eu passo a palavra ao João para que ele inicie com a sua apresentação. Bem-vindo, João, obrigado pela presença. Muito bom dia a todos. Eu é que agradeço, né, o convite que foi feito pela NEFAC e estou aqui para colaborar, né, para apresentar
uma visão, né, de todo esse processo como um todo, né, do compliance, de como que isso aí está chegando aos clubes do futebol. Não só os clubes de futebol, mas o esporte como um todo. Muito bem, todos estão vendo a minha apresentação. Então, eu sou o coordenador também do Laboratório de Estratégia, Inovação e Avaliação, que é um grupo de pesquisa do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, que está ancorado na Universidade Federal Fluminense. Eu sou professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Sou professor associado de lá. Bem, o que vinha acontecendo no Brasil? A questão toda é que começaram há muito tempo, né, ocorrerem casos de corrupção, de má administração, tanto nas empresas, mas também no próprio governo. E por isso é que foi aprovada, em 2013, uma lei federal, a Lei Anticorrupção, a 12.846. Essa lei obrigou a que os órgãos públicos e também as empresas que se organizassem, né, para evitar que essas questões ligadas ao suborno, à corrupção, acontecessem dentro das empresas. E mais também um movimento lá de fora, e aí já foi explanado pela ACAC, as questões dos investidores, né? Os investidores estando sempre preocupados com os seus investimentos, com o colocar dos recursos dentro de determinadas empresas, determinadas organizações, eles queriam saber exatamente o que estava acontecendo. Eu tenho mexido durante algum tempo já sobre a questão do ESG, do Environmental, Social and Governance. Aqui nós vamos basicamente falar sobre essa questão da governança, e o compliance está dentro desse contexto. Bem, nós vamos fazer uma contextualização histórica, né? Isso aí que está acontecendo dentro da área esportiva, ela já vem lá atrás, né? Lá de trás também, com a Lei Zico, em 93, depois com a Lei Pelé, que de alguma forma tentou organizar essa questão das demonstrações financeiras, de como que os clubes de futebol estão sendo administrados. Mas logo depois, com a criação, então, da Lei 12.846, a anticorrupção, os clubes, né, e não só os clubes, mas também as associações, as empresas, todos que tiveram que se organizar. E por isso que foi colocado na própria Câmara dos Deputados, também depois no Senado, uma similar, o PL, né, o Projeto de Lei 5082, de 2016. Só que, apesar de continuar em tramitação, foi aprovada em 2021 a Lei 14.193, que é a Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Mas o que vem a ser esse compliance, né? A gente precisa entender que compliance, na verdade, é um termo em inglês que vem do verbo to comply, que é agir de acordo com uma regra, ou uma instrução interna, ou uma lei, né? Alguma coisa que de fora para dentro obriga aquela organização a cumprir determinada regra, né? Determinada lei, que pode ser também. Alguma coisa pode ser mandatória também, né? Tem que algumas leis que você... Algumas não. A lei você tem que cumprir, né? Mas algumas normas você não é obrigado a cumprir, mas é de bom vitre, né? de boa prática que você cumpra. E, por exemplo, foi lançada a própria norma internacional da ISO, a 37001, que fala sobre antissuborno, e agora, né? Ano passado, melhor dizendo, né? A 37301, que é a norma de compliance que é certificada. Então, esse compliance, esse cumprimento da regra, é um conjunto de disciplinas, né, que eu tenho que fazer para cumprir as normas internas e normas legais, políticas e diretrizes estabelecidas para aquele negócio que eu vou desenvolver. Bem como eu vou também, através do compliance, evitar, detectar e tratar qualquer um dos desvios que possam ocorrer, né? Então, essa não conformidade vai ter que ser tratada pela empresa, não pode deixar ela ter continuidade, ela prosperar dentro da empresa sem nenhum tipo de atuação. E como é que eu vou ligar esse compliance, né, ao esporte como um todo? Ao longo dos últimos 20 anos, os clubes vêm sendo incentivados a se tornarem empresas estruturadas, né? E por isso que esse debate vem lá desde, né, antes disso, né, a Lei Zico e depois a Lei Pelé, procurando trazer uma profissionalização da gestão também dentro da área esportiva. Então, essa governança e também os resultados que ela pode, que aquela organização desportiva pode alcançar, né? O compliance,
ele vem trazer uma série de questões, né, que estão relacionadas à questão da prevenção dos problemas, né, a detecção antecipada dos problemas que podem vir a acontecer, né, e o desenvolvimento de algumas práticas. E aí eu vou centrar as questões que eu vou falar sobre a questão da prática gerencial. Porque não adianta nada a gente falar assim, não, eu tenho aqui uma regra, eu vou cumprir essa norma, mas se aquela prática não acontecer dentro daquela instituição desportiva, então eu vou ter problema. Então, eu vou ter que ter uma prática gerencial realmente. Eu não posso ficar apenas num discurso. Por isso que a gente fala, a prática, ela tem que ser, primeiro, ela tem que ser adequada. Ela tem que ser adequada àquela minha proposta de trabalho. Depois disso, além de ser adequada, ela tem que ser sistemática, porque é aquela coisa, né? A pessoa pode chegar e falar assim, eu vou cumprir isso aí para só cumprir, né? Mas eu não estou muito afim de fazer de verdade. Então, eu vou fazer uma coisa que seja, vamos dizer, entendida por todos como adequada. Mas alguém pode perguntar, vem cá, mas desde quando você faz isso? Eu faço isso há 3 meses. Ora, então não existe ainda uma sistemática dentro daquela organização que garanta que aquela prática realmente já esteja consolidada dentro da organização. Além disso, eu tenho que ter mecanismos para medir resultados daquela prática. Aquela prática vai me levar a resultados. Mas pode ser que existam resultados sem as práticas consolidadas. Sim, mas isso também não garante que aqueles resultados sejam duradouros. Por quê? Porque ela não está sistematizada ainda, e eu não tenho ainda nem, muitas vezes, indicadores que vão me mostrar que aquela prática realmente está me levando àqueles resultados. Ou seja, aquele resultado não é um resultado que possa ser confiável, que eu possa garantir que ele vai se manter ao longo do tempo. Né? Além disso, eu tenho que fazer o quê? Uma análise crítica daquela prática. Então, a prática, olha bem, ela tem que ser adequada para aquilo que eu me proponho, ela tem que ser sistemática. Quando a gente fala sistemática, são coisas que estão sendo feitas no mínimo, há mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? Então, eu tenho que ter aquela prática consolidada. Além disso, então, nós vamos ter que ter o quê? A questão dos indicadores, da medição daquilo que eu faço. Eu preciso saber se aquela prática leva um resultado. E, por último, fazer uma análise crítica, ou seja, melhorar aquela prática para que a gente consiga realmente ter aquela organização desportiva tendo um futuro que a gente possa verificar como é que eu estou conduzindo, para que futuro eu estou levando, tá certo? Mas por que dentro das organizações desportivas, além mesmo das empresas, por que ele é tão importante o compliance? Porque, olha bem, se eu conseguir reduzir, se eu conseguir mitigar esses problemas de desvios, fraudes, compadrio, esse negócio esportivo, ele pode gerar muito mais recursos do que ele já está fazendo. Eu posso receber mais investimentos de parceiros, eu posso receber mais investimentos também dos meus patrocinadores. Agora, é claro que a gente sabe também que esse compliance ele vai ter dificuldades quando ele foi iniciado por aquela organização. Eu vou ter dificuldades, isso faz parte do jogo. A própria KPMG ela desenvolveu uma pesquisa onde ela identificou o seguinte: 86% dos empresários eles dizem que têm dificuldade para identificar, avaliar e monitorar todos aqueles aspectos de compliance, a legislação, como é que eu vou monitorar que aquilo realmente está sendo feito dentro da organização e todos aqueles marcos regulatórios. Por exemplo, uma SAF, né? É um marco regulatório também. Outra questão também é integrar a área de compliance com as demais áreas do negócio. Então, deve haver uma integração dentro daquela organização desportiva. Por que isso é importante? Porque se eu conseguir integrar, eu garanto que eu estou conseguindo interagir. Então, a integração, ela caminha junto com a interação. A interação é psicológica, as pessoas precisam conversar. Se as pessoas não conversam dentro do meu ambiente, do negócio,
né, dentro das áreas da organização, a integração fica mais difícil, né? Nós vamos criar feudos dentro da organização. Então, eu preciso, primeiro, interagir, interação, e depois eu vou conseguir, através da interação, a integração. 83% diz que isso é uma dificuldade também, é um desafio. Capacitar o pessoal, interno e externamente. E, nesse ponto, até a ANEFAC, eu acredito que possa até ajudar muito, né, nessa questão. 79%, quase 80% vem isso. Elaborar e monitorar as políticas e os procedimentos. Né? A questão dos processos, também nós temos dificuldade, porque são complexos realmente. Tem muitas interações, não só internamente, mas também de fora para dentro da organização. Executar investigações e diligências, 72%, quando se vê, muitas vezes, algum problema que houve, né? Alguma fraude, algum desvio, alguma coisa, eu vou ter que executar essas investigações e as diligências para saber efetivamente como é que isso aconteceu. Conseguir o comprometimento da alta administração. Isso aí eu vejo o seguinte, embora seja até um valor mais baixo, né, 68%, mas certamente é aquele ponto que é fundamental. Por quê? Porque se não existe o compromisso daqueles que estão dirigindo a organização, eu vou ter muito problema. Então, outra coisa, não é simplesmente falar, eu estou comprometido, né? O presidente diz que está comprometido, o diretor-geral, que seja, está comprometido. Ele fala, então, a partir de agora, o meu diretor tal vai ser o meu diretor financeiro que vai tocar isso aí. Não. Quem vai tocar a questão do compliance é o principal executivo da organização. Ele é que tem que estar visivelmente comprometido, não é só comprometido, é visivelmente comprometido com aquela mudança voltada para o compliance. Assegurar a independência também do compliance, que muitas vezes ele vai mexer com alguns vesperos. Né? A área de compliance vai ver se todos estão cumprindo a regra, até mesmo a alta administração. Então, por isso que ele também tem que ter independência para olhar e ver se pode, se não pode, o que está, quais são os problemas que estão surgindo. Né? Para isso, eu tenho que garantir que eles poderão ter independência para tomar aquela decisão, e para falar, para escrever, para fazer os relatórios, encaminhar, tudo isso. E justificar os custos com as não conformidades. Porque vão surgir não conformidades, vão surgir problemas na hora que eu implemento compliance. Eu vou ver onde é que estão os problemas também dentro da minha organização, quais são os processos que eu preciso ajustar, o que eu preciso fazer para ajustar, né, a minha organização para que ela possa cumprir as regras, independente das pessoas que estejam ali. Né? Então, as regras têm que ser cumpridas. No caso da minha pesquisa, ou das pesquisas que eu estou desenvolvendo, nós desenvolvemos, por exemplo, um questionário com 56 práticas-chave para a adequada gestão de ética e compliance dentro das organizações desportivas. Né? Fazendo o quê? Para saber se esses profissionais que atuam na área, como é que eles estão vendo que está sendo desenvolvida cada uma dessas 56 práticas gerenciais. Então, isso aí é fundamental, que aí eu vou saber onde é que estão as fragilidades no meu projeto. Porque se eu vou começar qualquer tipo de projeto, eu preciso saber primeiro, né, onde é que eu estou, qual é o meu diagnóstico. Embora o diagnóstico seja uma palavra que esteja muito, vamos dizer assim, desgastada, né? Porque muitas pessoas falam, mas pô, lá vem mais um com um diagnóstico, não aguento mais um diagnóstico, depois ninguém faz nada. Não, peraí, nós vamos fazer um levantamento das principais práticas gerenciais e, a partir do momento que eu sei que essa prática gerencial não está caminhando bem, eu tenho condições de tomar medidas. E vou tomar medidas a partir daquelas práticas que estão pior avaliadas, vamos dizer assim. Não, e outra coisa, desvincular isso das pessoas, que as pessoas ficam muito preocupadas. Puxa, mas é na minha área, ou então vou descobrir tal coisa. Sim, o diagnóstico é para eu descobrir quais são os problemas. E aí eu vou ver quais são esses problemas, quais são as principais práticas, né, que eu tenho que caminhar bem para alcançar um adequado compliance na minha organização,
Então, quais são as principais práticas que estão mais deficitárias, mais com problemas, né? E a gente faz isso aí utilizando técnicas de confiabilidade e validade estatística desses resultados, ou seja, né, a gente já mediu também quanto que esse, vamos dizer assim, que esse questionário é confiável e válido. Por exemplo, aqui eu estou querendo mostrar as diversas dimensões que a gente mede. Então, são 56 práticas, mas elas estão distribuídas em 6 tipos de categorias. A primeira categoria é o comprometimento dos dirigentes, né, do clube, né, da instituição desportiva, e o compromisso dele com a ética. Eu preciso saber isso. Como é que eles estão reagindo a essas questões? Porque eles vão ser questionados também. Então, eu preciso saber como é que eles estão vendo essa questão. Eles têm realmente o comprometimento? Eu preciso medir isso. Então, os dirigentes devem estar visivelmente comprometidos com o comportamento ético e o cumprimento das regras estabelecidas. Então, o primeiro a cumprir a regra é o dirigente. E a partir daí, ele vai mostrar, através do seu exemplo, que todos têm que cumprir as regras também. Outras práticas são ligadas a políticas e procedimentos, né? Então, essa entidade esportiva tem que possuir, primeiro, né, qual é a política? Porque muitas vezes a gente chega, olha assim, e não tem política nenhuma. Né? Um conjunto de diretrizes. Quais são as diretrizes que eu tenho, né, em relação à questão do compliance? Então, normas sobre comportamento ético, padrão de conduta, cumprimento de regras. Né? Cadê o meu código de ética, código de conduta? Que hoje, normalmente, as empresas estão juntando. Né? Então, eu preciso saber, às vezes nem tem ainda. Né? Não tem ainda, mas todos terão. Nos próximos anos, nós vamos ver isso. Essa mudança está chegando muito forte. Não porque os clubes querem, mas por causa dos investidores. Outra pesquisa que eu tenho é sobre a questão sempre a mudança vem de fora para dentro da organização. Não vamos pensar que as organizações vão mudar, né? E uma entidade desportiva, um clube de futebol, ou seja, nenhuma delas vai mudar, porque eu quero mudar. Amanheci hoje, eu estou querendo mudar, né? Tudo lá. Não. Vai acontecer se houver uma pressão para que haja mudança. E aí, os investidores, eu acredito, que sejam as principais, vamos dizer assim, variáveis que vão influenciar, que vão fazer com que essas mudanças realmente ocorram. Outra questão também é a questão da comunicação e o treinamento. Então, eu tenho que ter um plano formal de comunicação, né, sobre o meu compromisso, o compromisso que eu tenho com a ética, com o cumprimento de regras. Eu tenho que mostrar que eu tenho um compromisso, que isso aí não é um detalhe, né? É algo que eu vou ter que fazer, né, para fazer com que mude a minha organização e todos saibam que eu estou mudando. E eu tenho que também fazer toda uma mudança ao longo do tempo. Eu tenho que planejar o meu treinamento. Eu tenho que ter canais de denúncia e remediação. Então, eu tenho que divulgar para as pessoas, para quem está de fora, né, quais são os canais onde eu posso colocar de forma sigilosa a minha denúncia, né? E apresentar essa denúncia de forma mais fácil. Eu tenho isso, eu posso ter tranquilidade para colocar isso, além de assegurar, né, de apurar e assegurar a pronta interrupção daquela irregularidade. Eu vi uma irregularidade, tem que parar, não adianta, não vai poder continuar. Além disso, análise de riscos e monitoramento. Então, eu tenho que fazer um levantamento, né, uma matriz de risco. Quais são os principais riscos nos processos, né, nos projetos? Quais são os riscos que eu tenho de corrupção e fraude? E também relacionados não só dentro da entidade desportiva, mas também com os parceiros de negócio e também com a administração pública, né, com aquelas pessoas também que são politicamente expostas, né, para realizar a sua análise de risco. E, para fechar, a transparência e a responsabilidade social. Então, ela deve disponibilizar num site oficial dela
a todo e qualquer interessado a apresentação de suas atividades, o que ela faz, como que ela faz, a identificação, quem são os seus dirigentes, os demonstrativos financeiros, assim como foi falado aqui anteriormente, os contratos firmados com a administração pública, são contratos públicos, quanto que entra? Para fazer o quê? Patrocínios, doações. Gente, é um longo caminho que terá que ser percorrido pelas organizações desportivas, pelas entidades desportivas, pelos clubes. É um longo caminho. Nós precisamos aprender, nós precisamos caminhar. E nós só vamos chegar lá caminhando de forma firme, segura para essa mudança. Como consideração final da minha apresentação, eu gostaria de trazer a frase do Alvin Toffler, né, no seu grande projeto Power Shifts. Apesar de tudo, à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa nenhum. Certo? Nós não ter mapa nenhum é o pior dos mundos. Eu não tenho mapa, eu não vou fazer nada, né? Eu não sei como fazer. Começa, faça e vai adaptando, vai aperfeiçoando a sua caminhada. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado por suas palavras, João. Belíssima apresentação. Bem, Robespierre dizia na Revolução Francesa que a força da revolução é a virtude e o terror. A virtude sem o qual o terror é funesto e o terror sem o qual a virtude é impotente. Tudo isso para falar que é um misto de academia e prática. Então, agora vamos ouvir o lado do clube, né? Nesse mundo difícil de falar em compliance, né? Imagine só falarmos das 3 linhas de defesa, quando eu, do ponto de vista muito prático no futebol, pessoal, vejo que se conheço um clube que tem auditoria interna, é raro. Mas o desafio está lançado e começamos. Então, eu passo agora a bola para a Clarissa para conte um pouco de Vasco da Gama para nós. Clarissa, o microfone. Oi? Sim, Clarissa, pode continuar. Vamos lá. Então, primeiro agradecer o convite do Aragá, da ANEFAC, ter a oportunidade de ter já, como você falou, né, trocado uma ideia, já participou da resenha com o João, e é muito legal saber que outras pessoas mostrarem a teoria, né, a gente ter institutos de pesquisa tão sérios, debruçando na questão do compliance, e, enfim, não só o compliance empresarial, que apesar de novo, é mais tradicional, mas um compliance no esporte também, que aí, como vocês finalizaram falando, e eu já vou começar a minha fala, é um processo. É muito legal a gente olhar tudo que vocês têm, assim, tudo que a gente tem que colocar em prática, mas é claro que é um processo. E, enfim, esse processo não vai se dar de uma hora para outra, a gente não vai sair de uma cultura posta há tantos anos para um mundo novo, assim, ideal, e é como vocês falaram, o importante é começar. E aí eu vou fazer aqui a apresentação, vocês estão vendo? Certinho? Coloca no modo apresentação, por favor, aperta na tacinha que tem no rodapé da tela. Oi. Já está no modo apresentação, não? Então, você tem que encerrar seu compartilhamento e fazer novamente igual o João fez, que é para compartilhar a sua tela. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vejam se foi. Tá apresentando para você? Para mim tá.
Você selecionou compartilhar tela quando você dá o share? Sim, para mim já está aqui compartilhando. Então, é que você tem que selecionar, quando você clica para compartilhar, tem um botão compartilhar tela inteira, senão a gente não consegue ver o seu modo de apresentação. E entrou agora? Agora sim, perfeito, obrigada. Vou só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá voltando aqui? Deixa eu só voltar aqui para ir para o comecinho mesmo. Desculpa, gente. Aqui. Foi, né? Foi sim. Beleza. Então, aqui é pequeno currículo, como vocês já falaram. Sou advogada, formada pela UERJ, não foi pela UF, né? Que é onde o professor João trabalha. Também tenho sobre a questão de responsabilidade social, também sou pós-graduada em Direitos Humanos pela PUC aqui do Rio e responsabilidade social pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou fazendo a pós-graduação em advocacia desportiva, sou ouvidora do clube também, isso vai ser importante lá na frente. E estou fazendo agora alguns cursos da CBF, que é uma forma da gente entrar um pouquinho mais no mundo do futebol. E aí, quando a gente falou dos desafios, e assim, eu vou colocar muito na prática, eu vou pular até algumas coisas, porque o professor João já falou assim, a teoria de uma forma brilhante, e é o que a gente tenta aplicar. Então, quando a gente fala do compliance no futebol, a gente tem que falar o porquê dele, como o João já falou, e os desafios. Então, no Vasco da Gama, a gente implementou, tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos, um compliance interno, um departamento de integridade e compliance interno. E aí, por que o interno? Ele é interno, ele é independente, ele é autônomo. A gente entendeu que a independência e a autonomia seriam essenciais para a gente poder exercer o compliance. Então, sem estar vinculada a nenhum outro departamento, sem ter nenhum conflito de interesse com esses departamentos. Assim, a gente pode investigar, eventualmente, e propor melhores para qualquer departamento do clube, inclusive para a presidência, para o CEO. A gente tem um relacionamento muito aberto com eles, relacionamentos que foram sendo conquistados ao longo assim, desse ano, né? A gente tem um relacionamento bom com os demais departamentos. E aí, como o João falou, acho que o principal desafio é a gente mostrar que a gente não está aqui para apontar dedos, para tirar o cargo de ninguém ou para apontar falhas pessoais. A nossa ideia sempre é que o processo esteja adequado, é sempre a palavra que eu adoro, que todo mundo brinca comigo, né? É mitigar os riscos, então a galera já sabe mitigar, todo mundo já sabe mitigar riscos. A nossa ideia é estar sempre em conformidade com o que a lei prevê. E aí foi o que a gente falou, isso vem de um processo, de uma necessidade maior de profissionalização dos clubes, a necessidade de a gente mapear os riscos e aí crescer com as oportunidades também, porque no momento que você consegue ter a adoção, né, de decisões, tomar qualquer medida, sabendo dos riscos que aquilo ali pode gerar, você tendo a consciência dali, e aí é o principal papel do compliance, é você mostrar os riscos e falar, olha, isso aqui tem tal risco, vamos correr esse risco ou não? Beleza, está valendo a pena. E não, isso aqui não vale, porque o risco à imagem é muito maior que o benefício que vai trazer, enfim, essa ativação, essa medida que a gente quer adotar. Gerir os riscos é isso, a gente pode correr riscos, a gente sabe, a vida é correr riscos, então quando a gente atravessa a rua, a gente está correndo riscos, aí assim, para deixar, eu vou atravessar no sinal ou eu vou atravessar correndo? É gerir os riscos ali, né? E também uma questão da gente poder trazer mais valor e uma maior credibilidade, né, para o negócio. E aí, a primeira fala assim, que eu gostaria de trazer para vocês é que isso independe do modelo de estruturação do futebol.
compliance é para as associações, para os modelos associativos, para os modelos de clube-empresa e para os modelos agora que estão se tornando SAF. Independe do modelo que a gente vai adotar. A gente fala muito em compliance, já começa a pensar em clube-empresa, em SAF, mas os processos e essa avaliação de riscos, a independência, ele ter um departamento interno, podendo apontar, podendo traçar junto com as equipes os processos que vão melhorar a engrenagem, é importante em qualquer contexto, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de tirar do pessoal é a imagem de que, nossa, compliance SAF, compliance clube-empresa. Não é isso, é compliance futebol, independente do porte do clube, independente da história do clube, de quando o clube começou ou não. Até clubes que estão começando agora, de repente, conseguem colocar um compliance de uma forma muito mais prática, porque ainda não tem toda uma cultura do não compliance, né? Não tem uma cultura de não profissionalização. E aí, por onde começar, que foi como o professor João já estava falando, né? O importante é começar. E aí, como é que a gente começa? Eu vou colocar a minha experiência no Vasco, vou colocar o que eu acredito do compliance e o que vem dando certo para a gente. A primeira postura é de uma postura de parceria com os departamentos. Você não pode entrar ali num pedestal achando que você que sabe, né, o que é melhor, você que entende a legislação, você que sabe o mapeamento dos riscos. Isso não adianta. Eu nunca vou ter, assim, apesar de ser advogada, o departamento jurídico é quem entende os processos, né, os processos jurídicos do clube. O departamento de futebol, por mais que eu estude, é o departamento que vai poder me dizer quais são os processos que a gente já tem, quais são os processos que a gente pode melhorar. O mesmo com a base, o mesmo com o financeiro. Então, você tirar uma visão de que eu que sei o que tem que estar aplicado, eu que estudei o compliance, e olha, é isso que tem que fazer, para uma postura de parceria mesmo. Olha, o que eu posso ajudar? E no Vasco a gente tem muito isso, assim, a gente já chegou, é claro que tem primeiro uma desconfiança do que faz um compliance, né, no futebol. É muito novo, né? O que faz no setor de integridade? E aí? Como é que a gente faz isso, né? O que vocês vão fazer? Vão ficar aqui fiscalizando, apontando erros? E não é isso, a gente sempre senta, a gente aí veio aqui o segundo ponto, né? A gente tem que ter uma visão sistêmica do clube, conhecer os processos, saber quais são os valores, saber quais são os objetivos, saber qual é a missão daquele clube, e entender com cada departamento o que eles esperam também da gente, o que a gente pode ajudar. Quando a gente entra para fazer uma auditoria, quando a gente entra para propor alguma coisa, a gente sempre pergunta o que vocês já têm e o que vocês veem na prática que vocês querem melhorar e, de repente, não tem tempo para parar e melhorar, para fazer uma política, para fazer uma diretriz, assim, o que a gente pode ajudar vocês? É sempre o contrário, né? Não, é sempre a gente se colocando à disposição. É claro que algumas coisas a gente vai dando aqueles toques. Olha, isso aqui, vamos preencher aqui nossa planilhinha de riscos, né? Aí eu vou falar do futebol especificamente. A gente tem lá toda a legislação que a gente tem que seguir. E aí eu falo aqui, né, mapeamento de todos os processos do clube, e não apenas do departamento de futebol, porque a gente pensa muito em CBF e tudo mais, mas a gente tem toda uma legislação trabalhista, uma legislação como o João colocou. Assim, a gente fala em clube, é só departamento de futebol, não é isso. A gente tem toda uma gestão que ela tem que estar em conformidade. A gente tem a questão da não corrupção, a gente tem que estar super adequado, aí parece muito óbvio, a Constituição, a gente tem que estar adequado aos nossos códigos, processo civil, processo penal, questão trabalhista. Então, isso tudo a gente mapeia, a gente costuma fazer como? A gente faz uma planilha, a gente coloca artigo por artigo e vai ali. Então, chega no futebol e fala, olha, o regulamento geral aqui da competição e o regulamento específico prevê isso, 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 isso. O que a gente está em conformidade, o que a gente não está em conformidade e o que a gente não está, por que a gente não está em conformidade. E a gente começa a avaliar, olha, essa questão aqui a gente não está em conformidade, mas, assim, no final das contas, nunca é aplicável pela FERJ aqui do Rio, ou nunca foi cobrado ali, enfim. Tá, então não está em conformidade, mas a gente não coloca um vermelho aqui, a gente coloca um amarelo. Né? É algo que a gente tem ali, a gente vai fazendo a ponderação também. A questão financeira, né? A escassez financeira também é uma realidade dos clubes. Então, a gente, às vezes, acaba tendo que gerenciar esse risco, ponderar. Isso aqui é um risco muito alto e a gente não está em conformidade, então a gente tem que manter essa conformidade. Então, a gente vai colocar aquela verba para ali. Isso aqui não tem jurisprudência de punição, não tem, a gente nunca recebeu nenhuma fiscalização que tenha olhado isso. Ok, sabemos que temos que melhorar isso aqui, mas ele já está aqui no amarelinho, não está no vermelho ainda ali, não é um red flag, falando assim. Né?
E aí, voltando um pouquinho, quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue ter uma noção geral dos processos do clube. Então, o Departamento de Integridade do Vasco, assim, a gente participa das operações de jogos para entender como é que aquilo ali funciona e para depois poder propor melhorias, poder propor novos processos. A gente tem uma política de operação de jogos. E aí, eu não posso fazer uma política de operação de jogos com base na teoria, com base no que eu acho que é o melhor. Eu tenho que fazer tudo adaptado à realidade, tudo sabendo como é que é o funcionamento daquilo ali. Eu não posso falar de, olha, relacionamento com o torcedor, eu não posso dar 1.010 e depois falar, isso aqui não é aplicável. Então, muito melhor do que eu ter uma norma maravilhosa, linda, super teórica e não aplicável, é eu ter uma norma que talvez a gente saiba que vai ter que ir adaptando essa norma, que ela vai ter que ser sendo revisada e reestruturada, mas que ela já é aplicável e que a gente já consegue atender ali ao mínimo ou uma parte boa do que a gente entende do compliance. Então, eu coloquei aqui, mas foi isso, assim, avaliar os processos, estar sempre junto das equipes, saber conversar com os agentes políticos, com os gestores, ter toda uma noção do clube, e aí do Vasco da Gama, a gente, por exemplo, eu vou falar aqui depois da ideia de pós-torcedor, mas a questão do combate ao racismo é muito forte, a questão da história do Vasco é muito forte. Então, eu tenho sempre que valorizar essa história e toda a minha postura tem que estar de acordo com essa história. Eu não posso propor nada que me desvie disso, né? E a gente também sempre pondera os custos de não compliance, que é o que a gente falou. Na nossa planilhinha ali, a gente vai colocar conformidade ou não e a gente vai analisar ali, com base na nossa matriz de riscos, a gente vai analisar, olha, a gente tem um risco desportivo tal, a gente tem um risco financeiro tal e a gente tem um risco à imagem tal, caso a gente opte por não seguir, ou então por seguir com essa conduta que a gente sabe que tem um risco ali. E aí, em seguindo, a gente faz todo um gerenciamento, a gente já faz uma análise de como isso vai ser gerenciado. E daí depois, assim, com o tempo, eu vou explicar um pouquinho que a gente acha que é sempre, nossa, um processo enorme, tem que desenhar e fazer tudo no papel. E não é, às vezes, coisas muito pequenininhas que a gente faz já são capazes de mitigar todos os riscos, né? Já são capazes de mudar um processo e da gente conseguir avançar, da gente já conseguir ter uma segurança ali melhor para toda a equipe. E daí, voltando um pouquinho também, voltando não, assim, falando um pouco mais do futebol, uma grande diferença do futebol para qualquer outro, talvez assim, para qualquer outro ramo empresarial, é a questão da paixão. A gente mexe com o elemento paixão. E, assim, a imagem do clube, ela está todo dia sendo vinculada na mídia, todo dia nas redes sociais, todo dia estampada nas camisas. Muita gente tem um sentimento de pertencimento ao clube e que isso tem que ser totalmente considerado. Então, e o elemento exposição imagem da exposição contínua da imagem é algo que a gente avalia muito, 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 muito sim. Então, sim, a gente monitora as redes sociais, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe como é que algo repercutiu ou não, a gente analisa, enfim, os comentários ali, é o que a gente tem na Vasco TV, e aí eu indico até a vocês, porque a Vasco TV está maravilhosa, vale muito a pena vocês terem uma noção também dos bastidores, a gente coloca os bastidores. Então, tudo é pensado em como a gente pode trazer o torcedor e fazer, de fato, ele se sentir pertencente ao clube. Ainda que a gente saiba, tem toda uma questão política, tem toda uma questão talvez, de apartar um pouquinho, assim, né, de alguns torcedores terem uma dificuldade de estarem no clube, a gente consegue, com esse mecanismo de avaliação e de conseguir ouvir o torcedor, propor umas medidas, propor processos para que ele se sinta mais presente. Então, o torcedor é um grande stakeholder da gente, né? Então, o torcedor e o sócio. A gente nunca pode restringir o stakeholder aos sócios, a galera que está associada. O torcedor é o nosso, assim, é o grande motivo dos clubes existirem, e a gente até brinca, né, que todos os, assim, no Vasco, né, que os clubes têm uma torcida, o Vasco não, né, o Vasco é uma torcida que tem um clube de futebol, e aí por toda a história do Vasco, ter erguido São Januário, e de novo, isso a gente tem que conhecer essa história para saber valorizar e para saber os riscos da imagem, para saber o quanto a gente tem que fomentar isso, o quanto as nossas medidas estão ou não de acordo com o que o torcedor espera.
Como eu já falei, a gente tem toda uma legislação específica do futebol que ela é dinâmica, então a gente tem que estar sempre olhando a legislação, a gente tem que estar sempre participando dos congressos, a gente olha todo dia o site da CBF para ver se saiu alguma regulamentação nova, para ver se saiu alguma orientação. Enfim, ano passado, na questão da Covid, foi super dinâmico, a gente tem que estar com a regulamentação do Estado do Rio de Janeiro, aqui no caso, e do município, em conformidade com a FERJ. Então, eram assim, quatro legislações que eles tinham sem estar em conformidade, o que tornava o trabalho muito mais complicado. E aí, o que a gente fez no Vasco, que é uma medida de compliance, como o João falou também, no maio do ano passado, maio agora desse ano, a gente lançou o canal de ouvidoria. Eu me capacitei, eu sou uma ouvidora também, tenho um registro ali, né, pela Associação Nacional dos Ouvidores, e a gente tem percebido com a ouvidoria duas coisas, assim, é claro que vem reclamações, é claro que vem denúncias e elogios e tudo mais, mas vem também algumas pessoas que, olha, eu não sei com quem eu falo no clube, eu não tenho acesso a ninguém no clube, mas eu gostaria de entender como é que eu posso fazer para, enfim, participar de um tour ou participar de um jogo, eu não estou conseguindo comprar ingresso. A gente vê muito a necessidade do torcedor ser ouvido e fazer parte do processo. E aí a experiência com a ouvidoria tem sido muito rica. A experiência com a ouvidoria tem sido, assim, para a gente, espetacular. É uma forma que a gente tem, de fato, de escutar as pessoas, de ouvir. Tem até uma questão, eu acho que foi o Ariano Suassuna que falou, né? A gente tem muito curso de... para falar, né? Para aprender a falar. A gente tem muito curso de oratória, mas a gente não tem nenhum curso de escutatória, como ele falava. E aí a gente acaba exercendo esse papel da escutatória, de ouvir na ouvidoria do Vasco. E os feedbacks têm sido muito legais. A gente tem se sentido muito estimulado por isso. Para voltar aqui, com foco no futebol, e com foco em tudo que a gente vem passando, a gente tem a ideia do Richard Giulianotti, que é do pós-torcedor. E ele fala de algumas questões econômicas também, de algumas questões de classe, mas o que eu quero trazer aqui para vocês que, assim, a gente sai de um cenário do futebol voltado para toda uma elite, a gente sabe que lá atrás o futebol era um esporte de elite, para um cenário do futebol como esporte de massa e como um esporte que representa o brasileiro, né? Cada um tem seu clube, a gente fala assim, você troca várias coisas na vida, mas o clube dificilmente alguém vai trocar ali, né? A paixão pelo futebol dificilmente alguém troca. E aí ele vem de questões, vem de uma questão de elite para uma questão de massa, abarcando todas as classes sociais, e ele entra numa questão de que meios de comunicação ainda detêm muito discurso, pessoas, a questão dos patrocínios, uma classe, uma elite social ainda, intelectual, ainda tem muito, ainda está muito voltada à coordenação do futebol, à gestão do futebol, mas aí não dá para falar disso agora. Eu vou falar assim de uma nova visão que ele tem do futebol, do torcedor do futebol, e que a gente observa muito no Vasco. São torcedores com consciência, são torcedores capazes de refletir, são torcedores que querem participar do clube e exigem do clube um posicionamento sobre algumas questões. Então, no Vasco, de novo falando, que é a minha experiência, a gente tem toda uma questão do racismo, então o Vasco se posiciona constantemente contra o racismo, e o que a gente faz disso? A gente tem palestras para a base, a gente tem palestras para os seguranças do clube, o Compliance fez palestras também com torcidas organizadas, junto com o departamento jurídico. A gente tem toda uma questão para precaver quanto a isso, né? E a gente tem toda uma torcida muito preocupada com isso e muito orgulhosa da história do clube. Então, quando a gente fala também do Compliance, a gente tem que estar muito atento a essa nova visão do pós-torcedor e do que ele espera também, e da gestão de risco que a gente tem que ter. O Vasco nunca pode ter uma postura racista. O Vasco nunca pode ter uma postura homofóbica. E caso tenha, o Vasco tem que saber gerenciar isso. E o risco à imagem é muito grande, principalmente a decepção de um torcedor talvez o nosso maior risco à imagem. E é isso que a gente acaba gerindo muito. Então, assim, eu falo, eu indico muito o livro Negro no Futebol Brasileiro. E ele falou lá em 43 que o futebol do passado é que era bom, né? De quando em quando a gente esbarra com saudosista, todos brancos, nenhum preto. Foi uma coisa que me intrigou a princípio, porque o saudosista ele é sempre branco. O saudosista é sempre branco, nunca preto, dava para desconfiar.
Então, a gente está em 2022, a gente está super em voga com a questão, infelizmente, do racismo, mas a gente também está, não só o racismo, mas a gente está vendo como combater o racismo. É claro que uma postagem em rede social só não adianta, mas ajuda a refletir. A gente precisa de posturas de compliance, de integridade dentro dos clubes. E aí, no Vasco, o departamento de integridade está muito vinculado a isso também, a esse pós-torcedor e a essa ideia de responsabilidade social do clube, né? E aí, como o João falou, assim, lá atrás a gente teve uma dificuldade para inserir negros, a gente também teve uma dificuldade para colocar profissionais remunerados, e agora a gente tem a dificuldade para implementar um compliance, mas vale a pena. A gente já tem bons resultados, e é um processo com calma, assim, não adianta a gente ficar desesperado, nossa, a gente precisa estar completamente adequado a tudo isso. É com calma, é propondo os processos, é fazendo as equipes entenderem, as equipes recorrerem a gente, e isso no Vasco a gente já tem conseguido. Eu estava falando aqui, antes de eu falar, já me mandaram uma mensagem, preciso de uma orientação sua sobre compliance aqui, sobre integridade. Os jogadores já me procuraram também, e isso foi, assim, para o meu trabalho foi incrível. O jogador procurar para tirar uma dúvida sobre questão de imagem, de relacionamento. Isso é muito bacana para a gente. E aí eu, assim, acho que a gente estourou até um pouquinho de tempo, mas eu já deixo, né, para o RH, para o pessoal complementar ou falar um pouquinho. Jorge Palma, do Atlético Paranaense. Obrigado, Mara. Quero saber o seguinte, se há em outros clubes responsáveis por compliance, porque ela é compliance officer lá do Atlético Paranaense. Então, Clarissa, qual que é o seu conhecimento? É Vasco? Conhece mais algum outro clube no Rio, outra praça? A gente tem no Botafogo, agora com a SAF, tem um compliance. O que acontece, geralmente, é que o departamento jurídico acaba também exercendo a função de compliance. E aí, eu vejo como um pouco complicado, porque a questão assim, acabam sendo questões similares, né? A legislação e tudo mais, é óbvio, mas a gente tem uma análise diferente ali. Por tudo que a gente falou, as análises são diferentes. A gente tem uma parceria enorme com o departamento jurídico, mas são escopos diferentes de atuação. Então, quando a gente fica subordinado a eles, a gente talvez não tenha a autonomia necessária que a gente precisa. Acho que no Brasil, o primeiro foi o Curitiba, que fez um projeto ótimo de estruturação do departamento de compliance, mas eu realmente não sei como é que está agora. São Paulo tem também, mas eu acho que é externo. Às vezes, há contratação de um escritório, de uma pessoa externa para atuar como compliance officer. No Vasco, qual a estrutura que a gente tem de ser independente, de não estar vinculado, eu acho que são bem poucos. Assim, até gostaria, depois da experiência dela, se ela quiser falar comigo. Eu não lembro o nome dela, foi a Ana? É Marlon. Para ele ficar super à vontade para a gente conversar também. E assim, como são setores novos, a gente precisa muito dessa troca, né? Eu morro de inveja, assim, quando o pessoal fala, não, porque no meu grupo de TI, no meu grupo de juristas, no meu grupo de não sei o quê, eu falo, meu Deus, eu preciso de um grupo também de compliance. Cadê meu grupo de compliance? Aliás, Clarice, acho que você nem precisa morrer de inveja, porque com essa questão da Marla, de repente, você já pode começar a criar um grupo de compliance de clubes. Eu acho que estou vendo aqui o pontapé inicial, e aí vocês angariando outros clubes e começa a ter força. A gente certamente faremos o contato de vocês e todos os demais de clubes da área de compliance que estiverem assistindo. A gente pode ver a NEFAC fazer a conexão de vocês e criar um grupo, porque os problemas e pontos de solução são comuns, correto? Alguém mais queria comentar? Sabe de algum outro clube nessa questão? Olha só, talvez eu não tenho esse conhecimento, mas pelo que a gente vê, por exemplo, o Bragantino, acho que o Ituano também, eu acredito que eles tenham alguma coisa nesse sentido, né, que já estão trabalhando há algum tempo. O Sérgio, talvez, ele tenha condições de falar também sobre isso. Mas olha só, uma questão só que eu vejo é o seguinte, o importante é que isso aí está, vamos dizer assim, vindo fortemente por causa dos investidores. Eu vou traçar um paralelo do que a gente viu, por exemplo, dentro de uma outra área, que é a área de óleo e gás, né? Que aí a gente fala, poxa, uma área desenvolvida e tal, mas é porque houve uma necessidade, né, das empresas se adaptarem, porque os investidores ficaram olhando e falaram, poxa, eu vou botar meus recursos, né, recursos financeiros nessas empresas, vou investir e tal,
Qual é a garantia que eu tenho? Porque não é somente uma questão, vamos dizer assim, que eles viam, né, na época, a questão ambiental, mas a questão também, por exemplo, de social, né? A questão social também, que você vem cá, quanto que muitos clubes têm de dívida relativas a funcionários, né? Que eles não pagavam INSS, uma série de coisas. Então, isso aí é um problema ligado à questão social. E a outra também é a questão da governança, a falta de transparência. Isso aí, olha só, eu acredito que não tem saída. Ou eu entro agora, ou eu vou ter que entrar no rabo desse foguete. Esse foguete vai passar, né? Quem entrar agora vai ficar na frente ali, né? Como a gente vê, o Vasco, né? O Botafogo, né? O Atlético Paranaense, né? O Bragantino, eles vão para frente. E os outros, né? Infelizmente, né? Vão vir a reboque. Porque é o seguinte, o investidor ele não quer saber. Né? Ele quer colocar o dinheiro porque ele quer o retorno desse investimento. Né? A questão central é essa. Ele quer o menor risco possível. Risco sempre haverá. Né? Agora, eu quero minimizar ao máximo. Se eu pudesse, né? Era risco zero, mas não existe isso. Então, essa questão, entendeu, que eu gostaria de levar. E tem um dado mais importante ainda, viu, Aracaki? É o seguinte, porque quando a gente fala, por exemplo, em futebol, cara, a gente está falando de paixão. A gente não está falando uma coisa... As pessoas mudam de tudo. Mudam de casa, mudam de marido, mudam de mulher, mudam de tudo, né? Mas não mudam de time. Você não vê, eu era Vasco, agora eu passei a ser Fluminense. Eu era Fluminense, agora eu passei a ser Flamengo. Não existe isso. Eu era Atlético e virei Curitiba. Não existe isso. As pessoas ficam, é paixão. Agora, a gente tem que entender que a paixão lá na arquibancada. Lá na arquibancada é paixão. Dentro do campo é um esporte de altíssimo desempenho. Alto desempenho. Não dá para refrescar. A correria que existe hoje dentro do campo de um jogo de futebol é terrível, né? E fora do campo e fora da arquibancada dentro do clube, é um alto negócio que dá muito retorno. Tem muito retorno. Agora, eu preciso me estruturar, porque quem não se estruturar agora vai ter problemas mais adiante. Tá? Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, viu, gente? Não, excelente, ajudou com certeza, professor. E continua a bola com você, porque tem uma questão aqui perguntando qual é a sua expectativa dos clubes aderirem ao compliance? Olha só, o que eu vejo, o que eu tenho visto é o seguinte, há vamos dizer assim, vou dizer um medo, mas um receio muito grande, né, de abrir, porque antes eu era uma associação, então não preciso ter essa abertura, tudo que eu estou fazendo, eu tenho lá o meu conselho que pode, né, me blindar, etc. Agora não, entrando para, vamos dizer assim, um clube-empresa, né, eu tenho que ver como é que eu vou apresentar esses meus relatórios. Né? Esses meus relatórios, eu tenho que ver como é que eu vou fazer. Quais são as informações que eu preciso ter? Quais são as que, na verdade, eu tenho que disponibilizar sempre de olho em quê? Nos investidores. Né? Que muitas vezes também falta esse entendimento. São os investidores que vão estar muito mais ligados e mais preocupados com essa questão. E aí eu vejo o seguinte, se o clube realmente quiser ter um futuro melhor, eu vejo o seguinte, o momento é agora. É só a gente olhar a Liga Inglesa, né? Eu fiz até um trabalho uma aluna minha de graduação, mesmo fazendo um estudo comparativo, né? Entre os clubes brasileiros e os clubes, né, da Liga, da Premier League. Né? Então, isso aí é importante, a gente ver como é que eles estão muito à frente dos demais. Né? E tem muito menos regulamentação, tá? Não tem uma regulamentação tão grande, mas eles seguem, vamos dizer assim, por vontade própria. Né? São normas, muitas vezes, mas por vontade própria eles aderem, porque eles sabem que é melhor para eles. Então, eu vejo que essa questão é importante também, a conscientização dos dirigentes dos nossos clubes, né? De partir para isso, que é o futuro, não adianta. Obrigado. Perfeito. Bom, aqui eu vou deixar para os dois participantes responderem. Que mecanismos existem para que haja transparência, relatórios, planilhas? Quem tem acesso? Pergunta da Ana Madureira. Quem responde primeiro? Eu já falei aqui, existem vários tipos de relatório, tá? Mas um é o do GRI, né? O Global Reporting Initiative, que foi iniciado não necessariamente para clube de futebol, mas que hoje em dia ele já foi
adaptado, ele foi mais para a área de meio ambiente e tal, mas que hoje em dia ele já está mais adaptado, porque ele foi incluindo métricas de direitos humanos, como falou aí muito brilhantemente a Clarissa, né? A questão de direitos humanos, governança e bem-estar social também. Então, já existem métricas próprias para isso, é um padrão internacional. Perfeito. Assim, a gente tem a questão dos relatórios, a gente tem duas coisas, né? Tem alguns documentos que são obrigatórios, os balancetes, isso é obrigatório, e daí a gente entende assim, que a transparência tem que ir um pouco além disso, né? Não é só você cumprir o que é obrigatório. Tem os relatórios que você pode fazer, os relatórios anuais sobre a gestão, relatórios de 6 meses, relatórios trimestrais, sobre toda a gestão. Assim. É claro que tem questões gerenciais e confidenciais que não podem ser, são do negócio ali, como a gente falou, que acabam que não podem ser enfim, expostas, mas a gente consegue dar um panorama geral. O Vasco publica também, a gente publica o relatório de um ano, não sei como é que vai fazer agora, de um ano e meio, mas a gente tem outras ideias para fazer a ouvidoria daqui a pouco. A gente também, quando fechar 6 meses, talvez 3, a gente vai publicar também o que a gente tem recebido, como é que foi o tratamento de cada manifestação, relatórios e reuniões também. Eu acredito que as reuniões sejam importantes. O que a gente aplicou no Vasco é que as reuniões do Conselho Deliberativo, elas são transmitidas agora na Vasco TV. E isso foi muito bacana, porque os torcedores, em geral, têm acesso ao que está sendo falado, têm acesso também a quem votou e em qual sentido votou. Então, essa foi uma medida muito boa de transparência, que a gente pode citar aqui, né? As reuniões são sempre muito fechadas e a gente começou a transmitir ao vivo. Perfeito. Olha só, Aracaki, eu poderia dar uma sugestão? É o Certamente. seguinte, olha só, eu tenho trabalhado a minha vida inteira na questão de avaliação, tá? E já fiz montagem de prêmios, etc. Por que eu trabalho sempre com as práticas, né? Com práticas gerenciais? Porque a gente tem condições de medir, né, de como que cada uma dos clubes, por exemplo, né, se a gente fizesse, por exemplo, um campeonato de gestão do clube, né? Vamos dizer, quem é que gerencia melhor? Como é que a gente vai saber? É só ver, olha só, nós temos as seguintes práticas e essas práticas podem ser avaliadas. E, a partir dali, a gente pode ter até uma pontuação, o clube saber em quais práticas ele está melhor, o que ele está pior, o que ele pode fazer. Né? Tem um relatório de avaliação, tem um relatório, inclusive, da avaliação dele, dizendo, ó, isso aqui está um probleminha aqui. Então, para ele saber exatamente o que ele vai fazer. Porque eu acho que o mais importante é isso. Para ele avançar, ele precisa saber onde é que ele está e, em relação a que práticas, né, gerenciais ele precisa melhorar. Então, eu acredito que é isso, de ter, vamos dizer assim, as práticas, quais são as práticas que eu tenho que ter, se eu estou bem ou se eu não estou, e eu vou melhorando, a partir do momento que eu sei onde estão as minhas deficiências. É excelente, professor. A gente tem o Pacto pelo Esporte, que ele tem meio que esse ranqueamento. Começou esse ano, eles lançaram para avaliar os clubes. Antes a gente avaliava eles avaliavam as federações. E agora tem uma avaliação dos clubes com tudo isso. Vou mostrar para o senhor. Tem todas as questões, transparência, compliance, governança, enfim. Tem todos os elementos que nessa competiçãozinha. É verdade, Camila. Eu participo do Pacto pelo Esporte do ponto de vista empresas, tá? Eu vou ser sincero que haverá um desafio, barreira muito grande para os clubes abrirem essa porta para o mundo externo, né? Que o mundo externo é um mundo fora do ecossistema do futebol. Mas é claro, né? E o nosso otimismo é que, com o advento das empresas que chegam via SAF, o mundo corporativo se instala de vez no futebol e, como o professor disse, os demais virão a reboque. Essa é a nossa expectativa. Mas, enquanto clubes associativos geridos por conselheiros, né, Sérgio? Não é tão fácil. Até você chegar com a pesquisa, com a solicitação, é fácil. Agora, primeiro, quem vai responder? E quando é a parte mais... É o maior desafio. Eu acho que o Sérgio pode falar um pouco de clube associativo, né? Você que tem essa experiência. Eu acrescentaria, Aragaki, né, que realmente o que você falou, né, o formato, né, do clube associativo,
ele protege a gestão de uma tal forma que você não consegue, né? Mesmo com o Conselho Fiscal, né, atuante, você não consegue obter a transparência, né, enfim, todos os pilares, né, de governança, né? Eu acho que a nova lei, a da SAF, né, e já queria aqui fazer um convite a todos que estão nos assistindo, né? E nós estamos programando aí, eu e a Aragac, um novo evento sobre a SAF, né? Em que teremos a possibilidade aí de um dos idealizadores, né, da lei fazer uma apresentação para a gente, né, dessa composição da lei com todos os pilares ali, né? E responsabilidade social, tributação, enfim, né? A disseminação do conhecimento de uma lei tão importante para o futebol, né? E, enfim, né, terminando, pelo adiantar da hora, dizer que realmente os clubes associativos, a tendência, né, pela insolvência, né, não resistir a esse novo fato da entrada de investidores aqui no país, né? E o mundo está globalizado e na Europa e nos Estados Unidos isso já é uma prática corriqueira, né? Então é isso, né? Perfeito. Me parece que a Clarice teria mais algum comentário. Não, era só a questão de que a gente pode aplicar o compliance, como a gente está fazendo agora, no formato associação, não assim, não é dependente de SAF ou de clube empresa. Claro que vão ter especificidades, mas que a gente consegue aplicar em qualquer modelo. Perfeito. Bom, a resenha está muito boa, né? Falar de futebol, ainda mais o futebol do back-office, né? Para nós, né? Que é importante, e é o futuro dos clubes, é boa, mas o tempo se esgotou. Então, eu gostaria de, aqui, nesse final de bate-papo, de resenha, agradecer a participação de todos vocês e já deixar o nosso convite da NEFAC, porque no segundo semestre a nossa agenda será repleta de conteúdos, né? Por isso eu peço que vocês acessem o site da NEFAC para garantir as inscrições, e o Sérgio já citou a questão da SAF. Nós temos um bate-bola de SAF. Futuramente também teremos um bate-bola para falar sobre a Liga é tão importante quanto a SAF. Então, eu recomendo a vocês que não são associados, que associem-se à NEFAC e façam parte dessa rede seleta de executivos de mercado. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato via e-mail para associados@nefac.org.br, de novo, associados@nefac.org.br, e conheça os benefícios exclusivos para quem é associado à NEFAC. Muito realmente está por vir. Então, acompanhem os portais da NEFAC, as mídias, as redes sociais, e podem contar com a NEFAC para seus projetos de educação e também na evolução de educação profissional continuada. Um abraço a todos, um bom segmento de dia e uma boa semana que se aproxima.